Tornar a tramitação de processos administrativos e judiciários menos burocráticos para os cidadãos é o grande objetivo de dois projetos de lei apresentados na Câmara Municipal. Eles já foram discutidos em audiência pública e aprovados em primeira votação. Bom, para saber mais a respeito desses projetos de lei, eu recebo a vereadora Janaína Lima, do Novo, que é autora desses dois PLs. Tudo bem, vereadora? Prazer em receber. Prazer é todo meu, Felipe. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com você e com todo cidadão paulistano que nos acompanha. Vereadora, são os projetos aí que a gente está falando, o 472 e o 564, né? Ambos aí de 2017. Na prática, explica para a gente como que esses projetos, eles então facilitam a vida do cidadão paulistano. Então, o 564, ele tratava inicialmente somente dos processos administrativos. E o 472 da desburocratização dos processos judiciais. Então, a gente buscou, nesses dois projetos, desburocratizar toda essa parte processual que gira em torno não só da administração direta, mas indireta também, com a prefeitura e com a possibilidade também de o cidadão também se beneficiar dos termos dessa lei, que visa nada mais alinhar São Paulo com os modelos mais avançados de novas resoluções de conflitos que o mundo vem tanto debatendo, né? Trazer a arbitragem, a mediação para dentro dos contratos com a possibilidade de acordos consensuais, trazendo sempre que possível a solução adequada aos casos, de uma forma autocompositiva, trazendo o melhor interesse da cidade de São Paulo, primando pela economia processual e por todos os melhores objetivos, que é, de fato, melhorar a vida das pessoas, né? Porque muitas vezes o cidadão caiu com o carro no buraco, né? Um fato comum, hoje principalmente, com as grandes questões de zeladorias da nossa cidade. Então, de repente, esse cidadão, se ele for discutir, né, num processo litigiosamente essa questão, vai demorar anos para receber. Com essa lei sendo aprovada aqui pela Câmara, a gente vai ter a possibilidade da Prefeitura fazer uma autocomposição com esse cidadão, chamá-lo para um acordo e fazer um ajuste para que os dois consigam estabelecer algo que seja tanto favorável para a administração pública, afinal de contas a gente não vai ter todo o custo processual de um processo jurídico, e também o cidadão que não vai ter que esperar tanto para receber, né, o que é seu de direito ali na discussão processual. Então, eu acho que essa é uma grande inovação que a cidade vai receber e trazendo as grandes inovações jurídicas que já é amplamente debatidas no mundo, e São Paulo agora começa a conquistar isso. Então, quer dizer, a gente tem aí a questão da agilidade, vai tornar os processos mais ágeis, também menos custosos, onerosos para a administração pública, né, vereador? Não, com certeza, porque tem processos que demoram 15 anos para se resolver, no mínimo 5, porque tem muitas possibilidades de recurso. O trâmite jurídico é um trâmite que, na verdade, é isso, que contempla os pressupostos da ampla defesa, da controvérsia. Então, quer dizer, tem uma série de princípios que um processo jurídico tem que respeitar. Então, tem os recursos, e com essa lei, o que a gente visa? É trazer o diálogo, a tal da autocomposição que o mundo todo vem debatendo por meio da mediação, por meio da arbitragem. Então, você começa a trazer luz para essas relações por meio de uma câmara negocial. Então, tudo vai ser amplamente mediado e monitorado, vai ser transparente essas relações de acordo, porque a prefeitura hoje já faz acordos, mas não existe uma regra, não existe um estabelecimento dos termos desse acordo. O cidadão muitas vezes não sabe qual instrumento buscar para buscar essa composição com a prefeitura, e a nossa lei vai deixar isso tudo claro, criando uma Câmara. E aqui, né, qual vai ser o papel da Câmara nesse sentido? A gente vai criar uma comissão especial para avaliação
desses acordos. Então, além do procurador ter todo esse papel de estar identificando essas possibilidades, a Câmara Municipal de São Paulo, numa comissão que será criada por meio de um regimento, fará a validação conjuntamente com o Executivo, respeitando então a independência e a harmonia dos poderes e a possibilidade do cidadão ser beneficiado, e não só o cidadão, porque tem muitas controvérsias também que são entre a administração direta e indireta e que prejudicam o quê? O bolso do contribuinte, porque é altamente custoso e as administrações, tanto a administração direta e indireta, muitas vezes tem litígios que poderiam ser solucionados desde que exista um papel claro de qual é o limite de cada uma das partes e o interesse público seja o objetivo de cada acordo. Uma outra questão também é que acaba otimizando o próprio trabalho dos procuradores do município, né, vereadora? Sim, porque a gente vai ter 80%, por exemplo, da nossa dívida tributária, dos débitos inscritos em dívida ativa, versam sobre o limite que a lei estabelece, né? Então, o mínimo de parcela é R$3.000 em 5 parcelas mínimas e até R$17.000 em 60 parcelas no máximo. Então, você está aí trabalhando num teto de R$1.020.000. Então, dentro desse montante, a prefeitura, o procurador-geral tem a faculdade de buscar o acordo, fazer transação, colocar nas cláusulas contratuais uma mediação, a possibilidade de mediação. Pode também, além disso, tendo prescrito o débito, se já foi caracterizada a prescrição, a gente pode também colocar esses processos, ao invés de entrar tendo a possibilidade de, inclusive, não ter sucesso, êxito no processo, a gente pode colocar esse projeto dentro dos termos dessa Câmara Arbitral Negocial que será fundada e passando sempre pelo crivo da Câmara para que não tenha riscos de abuso de poder. É o tal freios e contrafreios que a nossa Constituição sempre prima. E aí ontem foi apresentado já um substitutivo a esse projeto que unifica esses dois PLs, né? Para tentar dar mais eficácia ainda a essa questão, né, vereador? Isso, porque como são assuntos correlatos, um tratando da questão de desburocratizar e facilitar os trâmites dos processos administrativos que hoje passam pela Prefeitura Municipal de São Paulo. E o outro é buscando dar uma saída jurídica nos processos judiciais, desjudicializando tudo. Então, como que você faz? Você cria, inclusive, de uma forma mais transparente, a relação entre o público e o público, porque muitas vezes os dirigentes de autarquias e tudo mais têm questões, por exemplo, com o fisco, porque também são, de certa forma, tem casos que ali a prefeitura com suas diferentes esferas estão litigando. Então, você tem a possibilidade de resolver essas questões com muito mais facilidade e também o cidadão, que muitas vezes tem o seu direito afetado pela administração pública e não tem um meio rápido, ágil, de fácil acesso para conseguir resolver sua questão. Então, com isso, a gente vai com certeza gerar uma economia processual e esses dois processos a Câmara também ganhou, porque afinal de contas de ter o custo de dois processos, agora a gente tem um único processo, a unificação dessas duas vantajosas propostas. Tá certo, queria então agradecer demais a participação da vereadora Janaína Lima do Novo, conversando com a gente sobre esses projetos de lei, o projeto de lei que tenta aí tornar a tramitação de processos administrativos e judiciários menos burocráticos para o cidadão. Vereadora, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade de dizer do nosso compromisso em facilitar a vida do cidadão. Obrigado, até uma próxima. Até a próxima.